Olá, amigos do comércio exterior. Vamos para mais uma aula do Smart Comics. Na aula de hoje nós vamos falar das configurações da sua organização. As configurações da sua organização, elas podem ser acessadas através desta engrenagem no menu lateral. Então aqui você tem as configurações do seu perfil na empresa, da organização da empresa e do escritório. Na aula de hoje nós vamos falar das configurações da organização. Veja que nas configurações da organização nós temos alguns campos que o sistema te recorda, né? Te dá aí um descritivo sobre para que esse campo serve. O que nós temos de configuração para a organização? Moeda, em que você deseja ver ali os resumos de profit no nível organizacional, tá, gente? Isso aqui não vai mudar o teu resumo de profit no processo ou em uma cotação. Isso vai alterar nos seus relatórios organizacionais. É uma configuração que não pode ser modificada. Você vai escolher ela uma vez quando você criar a organização e depois não tem como mais mexer, porque esses profits já foram calculados ao decorrer do tempo, tá? E não é possível mexer. Temos aqui também uma configuração para saber o que é para ser feito com a data da atracação, né? Com o ATA, né? Com o dia da atracação, em relação à demurrage. Se a gente deve cobrar, se o Smart deve cobrar essa demurrage, ou se o Smart deve seguir, sempre cobrar, nunca cobrar, ou seguir o que o armador faz. Temos também aqui uma área para envio de tracking automatizado, tá? Então aqui o sistema vai enviar toda quarta-feira um tracking para os meus clientes de forma automatizada. Aqui embaixo nós temos o encerramento automático de cotação, tá? Então se eu não der um retorno na cotação em até 5 dias, não informar o sistema se aquela cotação foi vencida, né? Se nós fomos o agente de cargo escolhido pelo cliente, ou se nós perdemos aquela cotação, o sistema vai automaticamente encerrar aquela cotação para que não fique ali um mar de cotações aberto. Temos também aqui campos obrigatórios pelo fluxo, tá? Então aqui o que essa configuração faz? Aqui eu deixei um exemplo para facilitar o entendimento, mas basicamente é o seguinte: dependendo do status da cotação, do processo, alguns campos podem ser ou não obrigatórios. No exemplo que foi deixado aqui, para se aprovar uma cotação, o vendedor responsável, inside sales, seja quem for que esteja ali preenchendo aquela cotação, é obrigado a informar shipper, consignee e armador. Se ele não fizer isso, ele não consegue salvar essa cotação. Temos aqui mais uma configuração, né, que permite a edição da cotação e do processo, tá, gente? Sem intervenção do financeiro ou do operacional. O que acontece aqui? Você tem uma cotação e ela já foi importada para um processo, já tem invoice, já foi lá para frente. E num determinado momento sofreu ali uma alteração. No fluxo normal do sistema, né, no fluxo padrão do sistema, essa cotação teria que ser liberada para edição pelo responsável operacional, né, pelo coordenador do embarque. O coordenador liberando, o vendedor ali, o inside sales, o vendedor poderia preencher, editar ela, né, mexendo ali no que ele precisa. E depois o coordenador reimportaria ela para o processo, tá? Então ele faria ali uma atualização da situação como um todo, né? Do fluxo todo. Tendo essa opção marcada, tudo isso que eu falei de liberação tal, não tem a necessidade do coordenador liberar essa cotação para edição. O vendedor pode a qualquer momento editar e aí tem que haver uma conversa interna na empresa para que o coordenador seja avisado disso e o processo esteja atualizado sempre de acordo com a realidade da cotação. Aqui nós temos também uma outra configuração para importação automática de taxas do Incoterm. O que acontece? Muitas vezes o vendedor esquece de lançar alguma taxa em uma cotação ou em mais de uma cotação. Por exemplo, vou dar um exemplo: todas as cotações deveriam ter uma desconsolidação. Só um exemplo, tá, gente? Isso aí vai da metodologia de trabalho de cada empresa. Então, se você cadastrar essa desconsolidação no Incoterm e pedir para o sistema importar automaticamente, sempre que o teu vendedor cadastrar algo naquele Incoterm, o sistema vai puxar essa taxa sozinho para a cotação. Vou dar um outro exemplo, que é, por exemplo, que todo o Xworks deveria ter um pick-up, né? Todo o Xworks deveria ter uma coleta. Então você pode ir lá no Xworks e cadastrar um pick-up. O sistema vai puxar isso automaticamente para o teu vendedor, dificultando assim, né? Reduzindo a possibilidade de erro, né? Durante esse lançamento. Por fim, gente, a última configuração aqui que a gente tem sobre as configurações da organização trata da parte de layout de e-mail, tá? Layout de e-mail do tracking, na real. O mesmo tracking que a gente falou aqui em cima, né, que vai ser enviado para os meus clientes toda quarta-feira, ele tem aqui um layout. A minha organização está usando o layout padrão do Smart.
mas a gente pode mudar isso, tá? Então, por exemplo, não quero enviar para o cliente o número do master, eu posso vir aqui e falar que o cliente não vai receber essa informação. Nós temos 2 níveis de configuração para esse layout de e-mail. O primeiro nível é o que vai ser exibido no e-mail, tá? Então a gente vai fazer o disparo de que maneira? Esse disparo vai ser feito uma tabela reduzida, né? Um resumo no corpo do e-mail. Então vai ter lá uma tabelona no corpo do e-mail com um resumo do que a gente está mandando para o cliente. E dentro a gente vai mandar um outro arquivo, tá? Em HTML também, com a tabela completa dele. Todos os campos que tiverem com visible aqui, com visíveis, vão aparecer nesse anexo. E os que estiverem marcados aqui vão aparecer no resumo inicial. Então, se eu não quiser mandar para o cliente o master, eu posso desmarcar aqui. Se eu quiser colocar a referência dele em primeiro campo, eu posso puxar ela aqui para cima. Se eu não quiser mandar no corpo do e-mail o número do processo dele, eu posso desmarcar aqui. E salvo um layout customizado para minha empresa. Esse layout vai ser respeitado sempre no envio do tracking pelo sistema. Acho que é isso, gente. Com isso a gente encerra então essa aula de configurações da organização e nos vemos na próxima aula, onde nós vamos falar das configurações da empresa no Smart Comics. Até mais.